Em seguida, então, o senhor estava fazendo uma introdução, doutor Pazuello, mas se o senhor quiser, eu já sequencio com o nosso primeiro questionamento. O senhor aqui decide. Só renovo a honra pelo convite, estou à disposição. Espero que esse encontro seja útil para as pessoas que vão nos ouvir e ver. E o tema é um tema que me interessa muito, eu me dedico a ele há muitos anos, não só na pesquisa científica, mas também na minha vida profissional de advogado que atua já há mais de 50 anos, principalmente na área do direito trabalhista e do direito empresarial. Então, me sinto confortável, né? Tenho pesquisas acadêmicas que realizei e continuo realizando e tratam de moral, ética e direito. Tenho o livro que construí no meu trabalho final de pós-doutorado, que é o Ensaio sobre a Ética de Norberto Bobbio, que não é um livro que trata apenas de ética, trata de moral, trata de direito a partir do Bobbio, né? E os conceitos que eu adoto são inspirados para a moral, ética e direito, agora eu já vou entrar no mérito do nosso encontro, eu os elaborei a partir de Aristóteles, que é o autor do qual eu me considero especialista. São dois grandes autores que eu considero que sou especialista deles por causa do meu volume de pesquisas. O Aristóteles, eu inclusive leciono uma disciplina no mestrado e doutorado em ciência jurídica da Univale, aqui de Santa Catarina. Eu leciono uma disciplina chamada Seminário sobre Aristóteles. E é, como eu disse, o meu autor de pesquisa de há muitos anos. E o outro autor é Bobbio, que, como já disse antes, foi o meu autor de pesquisa, especificamente no caso dele, de ética, né, durante o meu pós-doutorado. No doutorado, eu fiz uma tese chamada Função Social do Estado Contemporâneo, em que esses conhecimentos de moral, ética e direito são tratados, o de direito mais diretamente e os outros são também tratados rapidamente. Muito bem. A minha proposta para a moral é o seguinte: a moral é uma disposição subjetiva de determinação do que é correto e do que é incorreto. E, sob tal pressuposto, estabelecer-se uma noção própria do bem e do mal. Então, a moral diz respeito ao que é o bem e ao que é o mal. Isso é subjetivo e isso é uma escolha que as pessoas fazem, as sociedades fazem, entre o que elas consideram correto e o incorreto. Não pode ser confundida com ética, porque ética é uma atribuição também subjetiva de valor ou de importância, valor é sinônimo de importância, que se dá para pessoas, condições e comportamentos. E na hora em que eu dou valor maior, menor, negativo ou positivo, essa dimensão me dá uma noção específica do que é o bem eticamente e do que é o mal eticamente, o que não significa que eu esteja confundindo ética com moral. Eu posso ter, na moral, uma percepção de bem que eticamente não é um valor de bem. Parece confuso, mas não é, porque é assim que funciona na vida humana desde que surgiu o ser humano e iniciadas as relações humanas. O direito é o elemento valorizador, qualificador e atribuidor de efeitos a um comportamento com o objetivo de que sejam assegurados adequadamente a organização das relações humanas, a justa convivência, e o direito deixa claro que quem confere poder ao Estado é a sociedade, não o contrário. Não é o Estado que manda na sociedade, é a sociedade que manda no Estado. Então, a sociedade confere, quando há o direito só é legítimo, só é legal se foi a sociedade que conferiu ao Estado o direito e o poder para o Estado coercitivo para preservar a ordem jurídica e para realizar a justiça. No caso do Brasil, o direito constitucional brasileiro, consagrado na nossa Constituição em vigor, cumpre perfeitamente esse requisito de ter sido a sociedade quem instituiu o poder coercitivo para o Estado, no objetivo de preservar a ordem jurídica e na realização da justiça. Então, esses conceitos, e me focando mais na ética em destaque, me permitem dizer que a ética pessoal tem, e pode ter, não, tem forte influência na ética profissional e, portanto, a ética pessoal
direta e indiretamente, repercute nos negócios. Então, não é possível falar em negócios, ou pelo menos não é conveniente falar em negócios, sem falar em ética. E, ao falar em ética pessoal e falar em ética profissional, que são os dois ramos da ética, os dois conjuntos tipológicos de valores que repercutem nos negócios. Estou à disposição para a segunda intervenção do Cérvulo. Ao dispor. Claro, né? Só fazendo uma introdução, esse ponto que nós levantamos diz respeito a uma das obras do Dr. Passold, que é Ensaio sobre a Ética, de Norberto Bobbio, e que a gente faz ali uma correlação da ética pessoal, o quanto a ética pessoal influencia na ética profissional, e essa é influenciada, acaba por ser influenciada no que diz respeito aos negócios, às tratativas de negócios. E muito, muito bem colocado pelo Dr. Passold, que fazer negócios sem ética acaba levando, né, de encontro exatamente ao encontro, digamos, do nosso tema principal desse nosso evento, que é ética, burocracia e negócios informais. Fatalmente, doutor, quando há ausência de ética, há uma tendência dos negócios serem feitos mais informais, né? E aí estamos trazendo um nome gentil para negócios que são, digamos, feitos de maneira qualquer, né? O segundo tema que trazemos para debate, doutor Passold, é um tema relativamente complexo, porque o próprio conceito de corrupção, na sua estrutura, é diverso, né? Dependendo do autor, dependendo de quem você ilustra para conceituar corrupção, você tem uma definição. Mas nós trazemos aqui o conceito de corrupção trazido pelo Arnold Heidenhammer, que traz a questão de corrupção como negra, cinzenta e branca. E nesse entendimento de corrupção como negra, cinza e branca, como que o doutor entende que isso pode influenciar o ambiente de negócios e acaba que, com essa influência, a gente ter uma relação direta com ética e moralidade? Porque no momento que a gente traz um conceito que se divide em três, muitas das pessoas podem, né, se valer desse conceito, se a gente traduzir ele com esse conceito específico do Arnold Heidenhammer, de que eu tive que fazer, eu não tinha outra opção. Por favor, a vossa colocação, doutor. Muito bem. Quando se trata de corrupção e seu conceito, eu respeito muito as considerações do Arnold Heidenhammer. Ele fez uma classificação muito interessante, a corrupção negra, cinzenta e branca, né? Os próprios nomes estão dizendo o grau de pureza e de impureza do ato corruptivo, mas sempre será corruptivo. A meu juízo, mesmo quando na cor branca, ou seja, com um pequeníssimo grau de desobediência ética, desobediência moral, desobediência ao direito, ou de disfarce ético, de disfarce moral e de disfarce do direito, mesmo assim continua sendo corrupção. E eu, sobre esse tema, falta dizer, respeitando o autor citado, sem dúvida alguma, eu quero trazer aqui para a colação de vocês uma coisa interessante, todos que estão me vendo e ouvindo, todos e todas, é que no final da pergunta do nosso querido servo, ou do estímulo, da provocação, no bom sentido, ele fala em moralidade, em ética e moralidade. Eu preciso começar por aí dizendo que há uma diferença entre moral e moralidade. Moral, já apresentei o conceito, é definir o que é bem e o que é mal e passar a se conduzir segundo um padrão dessa díade aí, porque é uma díade, bem ou mal. Eu vou ter que escolher um dos dois. Os dois não são misturáveis, né? E a moralidade é o estado em que se encontra a moral num dado grupo, num dado momento. Então, eu vou tentar
atender a questão dele, trabalhando agora aqui com ética e com moralidade, ou seja, o estado em que se encontra a moral num dado grupo, num dado momento. Repito, moral é uma disposição subjetiva de determinação do que é correto e do que é incorreto, e sob tal pressuposto, o que acontece? Estabelece uma noção própria de bem e do mal. Nessa questão, a gente tem que destacar sempre dois tipos de corrupção. A corrupção que é ética e que atinge a política, portanto, é antiética e atinge a política, em sendo corrupção, qualquer que seja a cor, na classificação anterior. E, a respeito disso, desse aspecto importante da corrupção, eu vou citar rapidamente aqui o professor Tércio Sampaio Ferraz, que é professor titular da Faculdade de Direito Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, foi meu professor quando fiz meu doutorado da disciplina Introdução ao Direito, e que é um grande estudioso de Bobbio também, né? Então, temos essa coisa em comum, eu e ele. Ele tem um trecho que é muito importante, que eu vou tomar a liberdade de ler, porque ele atende ao estímulo que o Cérvulo me fez. Abro aspas. Toma-se a corrupção como um mito político, a partir da micropolítica como instrumento de exploração de espaços informais na busca de influência. Essa corrupção, às vezes, faz-se pelo uso do sexo, pelo uso do status, pelo uso do prestígio, pelo uso do reconhecimento, isolados ou acumulativamente, não como poder político explícito, mas como poder político em sentido lato, em sentido amplo. Neste contexto, surge a figura do político profissional, que é distinta da figura do empresário. Ele faz questão de diferenciar o político profissional, que ele define como aquele que faz da política uma profissão permanente e a respeito de quem se pode levantar dúvidas com relação à ética completa e à moral completa e o cumprimento completo do direito. Ele não faz uma crítica a políticos, ele faz a crítica a essa espécie de política, e ele distingue dos empresários, o que não significa que o empresário também não possa ter desvios de ordem ética e de ordem moral. Mas eu não posso considerar o empresário como classificando em profissional e não profissional. Todo empresário é profissional. Mas, professor Pazzo, e o empresário que não tem curso superior, não tem nada a ver com o nível de instrução. A condição de empresário é sempre profissional, porque a profissão dele é criar, desenvolver e fazer uma empresa ser útil à sociedade e lucrativa aos seus sócios dentro dos padrões da ética, da moral e do direito. Nesses padrões, como já se viu, não cabe, não compete, não tem espaço para a corrupção. Ok? Perfeito. A corrupção tem uma nova lógica, estou quase encerrando, alastrando-se além das limitações de classe. Eu me lembro que eu participei uma vez num debate sobre corrupção na OAB da subseção de Blumenau, aqui em Santa Catarina, e me convidaram para participar do debate. Eu participei com muito prazer, com membros do Ministério Público, com outros advogados, e muitos acadêmicos de direito, mais de 200 no auditório, nunca me esqueço desse momento. E eu fui indagado, eu era o que era mais indagado com relação à relação entre corrupção e ética, né? E eu logo disse, não, a relação entre corrupção e ética é muito simples. A corrupção é sempre antiética. A corrupção é sempre sem ética. A corrupção é antimoral. A corrupção é sempre sem moral. Por quê? Porque corrupção está num patamar que nega o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal, que nega o que é importante e o que é desimportante, e que passa a considerar como bem o interesse do corruptor e como importante o seu interesse pessoal, desconsiderando tudo o que nós temos que ter na nossa personalidade quando quisermos ser cidadãos. A corrupção é a antítese, é o contrário da cidadania. E aí, ainda voltando para o professor Tércio, daí esse discurso agora sobre o que ela é meu, né? Evidentemente.
Então, diz ele, daí o dilema democrático, envolvendo a violação de lealdades morais e a negociação de valores. Então, olha como o Técio tem a clareza disso. Se eu violo lealdade moral, eu estou fazendo corrupção. Se eu violo aquilo que é o bem convencionado pela sociedade, eu estou com deslealdade à sociedade e, portanto, estou com imoralidade. E a negociação de valores. Negociou o que é importante, negociou sujamente o que é importante, você está colocando em risco a liberdade, a igualdade, você está colocando em risco o direito e, obviamente, está atropelando a ética. Volto a encerrar dizendo que aquela classificação negra, cinzenta e branca, eu respeito, acho interessante, mas eu costumo utilizar nas minhas palestras, no meu próprio livro, A Ética de Norberto Bobbio, eu classifico em corrupção forte, média e branda. E quando faço essa classificação, eu não estou dizendo que a branda é menos nociva, menos prejudicial e menos condenável do que a forte. E muito menos que a média seja melhor do que a branda ou pior do que a branda. Não. As três são, e essa minha classificação é uma classificação de intensidade. As três são igualmente condenáveis. Era isso que eu tinha a dizer, meu caso Cérvulo. Para concluir, sim, a corrupção pode interferir, abalando tanto a ética quanto a moral, pessoal ou profissional. Perfeito, doutor Paulo. Nós temos uma correlação direta desse segundo questionamento nosso com o terceiro, que cai dentro dessa nossa burocracia brasileira, né? Porque quando a gente fala de corrupção e as suas três esferas aqui, quer seja trazida como negra, cinzenta e branca, ou como forte, branda e leve pelo doutor, muito se referencia e muito se relaciona com um ambiente de negócios mais pressionado ou menos pressionado. Então, esse terceiro ponto que trazemos é que muito se discute sobre o excesso de burocracia no Brasil, e sim, a gente sabe que a burocracia, principalmente em alguns negócios, ela é importante para algumas atividades. Exemplo aqui, uma atividade qualquer, mas que tenha um viés, por exemplo, ambiental, você precisa de licenças específicas, precisa de controles específicos, agências regulatórias específicas, mas acaba que o excesso de burocracia que existe dentro do mundo corporativo e dos negócios acaba tensionando e trazendo um ambiente de pressão organizacional. E dentro desse ambiente de pressão, na verdade, dentro desse ambiente de burocracia que se reveste de um ambiente de pressão, muitos se valem desses conceitos. Tive que fazer, porque se não faço, não ando. Se não converso com alguém, não dou um passo seguinte. O senhor acredita, o doutor acredita, que se trabalharmos na redução da burocracia, isso terá impacto negativo ou positivo e aumenta ou diminui as chances do que estamos chamando aqui, gentilmente, de negócios informais. Digo, redução de burocracia está diretamente relacionado aos negócios informais, na opinião do doutor? Muito bem. Em primeiro lugar, a categoria burocracia, a palavra burocracia em linguagem simples, em linguagem científica, a categoria burocracia, ela permite diversos conceitos, né? Nós temos que, para mim poder atender essa estimulação dos células, item 3 da nossa pauta de hoje, eu tenho que dizer qual é o meu conceito de burocracia ou com que conceito de burocracia eu vou trabalhar para poder dar a resposta a ele, né? Ou pelo menos propor uma resposta minha. A burocracia, tecnicamente falando, é uma forma de se organizar a dinâmica de instituições organizacionais. Então, tem duas vezes a palavra organizar nesse conceito de burocracia que eu estou propondo, de propósito. Quando se fala em burocracia neutramente, está dizendo, olha, isso é uma forma de ordenar os trabalhos de uma organização, de fazer
uma forma de fazer o fluxo operacional de qualquer tipo de organização. Ou, se querem que eu já introduza a palavra mágica, burocracia é a forma de ordenar, organizar o fluxo de uma empresa. Ou, provocando agora o servo, burocracia é uma forma de organizar os negócios de um empreendimento. Dificilmente eu vou ter o chamado negócio informal. Se ele for absolutamente informal, dificilmente ele vai estar respeitando a melhor burocracia. Porque o que eu quero dizer é que a burocracia em si não é um componente negativo. Se ela é o ordenamento daquele tipo de negócio, e se ela não está escorregando para a imoralidade ou para a não ética, ela é o esquema operacional. Então, ela, teoricamente, seria neutra. Se ela assume partido para o bem, exageradamente, ou para o mal pessoal ou coletivo, se ela não dá importância ao que interessa ao consumidor, ao que interessa à sociedade, aos deveres que ela tem para com o Estado de recolher os tributos necessários, essa burocracia é maldosa, é danosa, é prejudicial, inclusive muito prejudicial para os negócios que são sadios, morais, éticos e legais. Para mim, pessoalmente, eu não sei qual é o conceito que o Servo utiliza para negócios informais. O meu conceito de negócios informais, agora com base na experiência de advogado, né, não é um conceito necessariamente negativo. Agora, vamos lá. Se negócio informal significa que não vai ser obedecido o direito básico daquele tipo de negócio, não vai se obedecer a ética necessária, pessoal e profissional, no sentido de o importante é produzir e fornecer um resultado, qualquer que seja, produto, serviço, etc., que corresponda ao interesse, ao bem e à importância do meu cliente. Sentiram isso? Os que estão me vendo e ouvindo, que estão me ouvindo e vendo? Se eu tenho isto e não estou registrado, o meu negócio vai ser chamado de informal porque eu cometi um crime que é o de não registrar o meu negócio. Estou fugindo de impostos, estou fugindo de obrigações típicas de direito que têm que estar sustentadas na moral e na ética. Perfeito. Se é nesse sentido que o negócios informais for utilizado, eu nele terei negociados. Porque o negócio informal, que por mais apropriado que seja o produto final, o serviço final, não recolhe impostos devidos, não se submete à sua função social, além da função econômica, ele, sim, vou concordar, ele é negociata ou é uma fuga do mínimo de burocracia correta que a função econômica tem que ter. Respondi ou não? Respondeu. São esses aspectos relevantes, Servo. Não, perfeito, respondeu sim, doutor. Eu só vou fazer um adendo, dando um exemplo, né? Digamos que um exemplo que é um caso concreto, mas sem nenhum dado que possibilite a sua compreensão, só como um exemplo. Certa empresa decide abrir um parque fabril em certo estado, parque fabril muito, muito grande, muito populoso, que vai ali compor dezenas, talvez milhares de colaboradores, e que no seu estudo, no seu plano de negócios, diz que a partir do 60º dia, se aquele parque fabril não estiver totalmente regular, no que diz respeito à burocracia positiva, perfeito, doutor? A burocracia necessária, as licenças, os acordos, toda a parte documental, tal empresa deixa de receber ou deixa de rentabilizar o seu negócio, um exemplo qualquer numérico, em R$1 milhão. Então, imagina que a partir do 60º dia,
uma empresa deixe de ganhar 1 milhão por não estar aberta. E aí a provocação que eu fiz na pergunta de que excesso de burocracia, não, obviamente concordo com o doutor, quando o doutor cita que a burocracia positiva, e acredito eu, continua e deva existir, porque protegem os negócios, mas eu digo aquela em exagero. Né? Quando eu digo exagero então, essa empresa cujo caso concreto eu trago para o nosso entendimento, não consegue a sua licença na data efetiva e aí, obviamente, pressionada a resolver um determinado negócio, vai em busca de uma saída informal, então aquela que não possui o caráter de legalidade, para que se obtenha uma licença, uma certificação, a qual lhe permita trabalhar. Então, essa visão que o doutor trouxe foi respondida sim, só quis fazer esse adendo para que a gente trouxesse que o ambiente, quando pressionado de uma burocracia que leva mais tempo do que o necessário, que exige mais coisas do que o devido e que não se reveste de legalidade, obviamente tende a trazer para o mundo corporativo, para a negociata, um ambiente de pressão que automaticamente vai influenciar na resposta anterior do professor de um ato, aspas, de corrupção, quer seja leve, quer seja brando, quer seja forte. Né? Doutor Pazzo, indo para nosso quarto questionamento, esse curto, mas de acredito eu, difícil resposta, ainda para o doutor que tem um intelecto avançado e diferenciado, afinal de contas, é possível nós trazermos e conceituarmos ética empresarial? É possível? O que significa ética empresarial? Qual o melhor conceito poderíamos dar para ética empresarial? Muito bem. Eu só quero voltar na pergunta anterior, se me permitisse, bem rapidamente, à vontade. Sobre burocracia, para fazer até uma espécie de brincadeira com as palavras. Né? Do ponto de vista do conceito correto de burocracia, se for entendido como um conjunto de normas que ordenam um negócio, ou que ordenam uma atividade, a expressão excesso de burocracia já significa que não é burocracia. Porque se ela está ordenando, descumprindo ética, descumprindo moral, descumprindo o fluxo natural daquele negócio, atrapalhando o fluxo, eu já não posso chamá-la de burocracia. Perfeito. Então, eu não sei se eu posso usar, aí é uma questão agora minha, né? De ex-professor de português quando era estudante de direito. Eu não sei se eu consigo usar a expressão excesso de burocracia, porque se tem um excesso, não é mais burocracia, eu tenho que dar outro nome para isso. Provavelmente um nome, né? Que dentro dele está escondida a palavra corrupção, né? Porque se o excesso é excesso grande, nós tivemos alguns momentos na história brasileira em que houve excesso de burocracia deliberadamente determinado por governos, porque a ideia era arrecadar o máximo possível para poder manter o poder político. Isso historicamente está comprovado, só pesquisar nesse país. Em outros do mundo também, mas estamos falando aqui do Brasil. Então, ali eu não tinha excesso de burocracia, ali eu tinha corrupção mesmo. Corrupção nos entes burocratizados. Dos e nos. Então, isso é só para completar aquela né? E Perfeito. Eu, quando uso a expressão negócio informal, eu não consigo vincular diretamente com ele é informal, então ele é irregular, portanto, ele é ilegal. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que examinar cada negócio informal. Né? A expressão negócios informais, para mim, ela é multissemântica. O que quer dizer isso? Ela permite diversos significados. Então, cada vez que se usa, é preciso traduzir para quem está nos ouvindo ou lendo, para que não se dê uma impressão incorreta. No meu caso, se me perguntarem, mas professor, tem negócio informal que seja bom? Sim, tem. Se ele está pagando impostos, se ele está cumprindo o que deve fazer para gerar o serviço ou produto, se ele está registrado onde tem que estar registrado, e ele cumpre tudo o que cumpre, ele é um negócio informal correto. Mas então ele não é informal, professor.
ele será informal se ele não exercer aquilo todo dia, todo tempo, toda hora, esporadicamente, ele já não formalizou a efetividade do negócio. Essa é uma discussão teórica que eu tive diversas vezes, Sérvulo, quando eu fui, porque durante 20 anos eu dividi a minha condição de professor na área do direito com a de professor na área da administração. Eu fui professor, chefe de departamento e diretor, inclusive diretor-geral, para minha honra, da Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a famosa ESAG. Aqui em Santa Catarina, essa sigla é famosa. E lá, com os meus alunos, eu lecionei 2 disciplinas. Eu fui designado para lecionar Estudos de Problemas Brasileiros, fiquei 20 anos lá, que era uma disciplina obrigatória durante o tempo do regime militar, e eu lecionei a disciplina fazendo os meus alunos estudarem problemas brasileiros. Eles iam ser administradores quando se formassem. Então, a gente, no primeiro dia de aula, eu dividia em 5, 6 grupos, cada grupo escolhia um tema, educação, segurança, saúde e tal, e fazia um trabalho de campo, né? E um deles, uma ocasião dos grupos, escolheu, professor, nós queremos estudar a indústria em Santa Catarina. E eu disse, claro, é um problema brasileiro, vamos lá. Fizeram um trabalho belíssimo. Por que eu estou contando isso? Porque essa indústria que eles aí escolheram uma indústria específica de Blumenau, depois de ter dado um panorama de diverso, tinha começado como um negócio informal, que na época se dizia, porque o casal que começou isso no fundo do quintal. E veio a se tornar, e ainda é até hoje, né, uma das maiores empresas do Brasil, não de Santa Catarina. Então, tem negócios informais que acabam sendo formais e imensos, e passam a pagar todos os seus impostos, que era o caso daquela empresa. Agora sim, vou para o item 4. Eu posso falar numa ética empresarial? Isso eu discutia com os meus alunos, não na disciplina Estudo de Problemas Brasileiros. Eu tinha uma disciplina que eu lecionei há muito tempo, que se chamava Relações Humanas no Trabalho. E aí, quando se trata de falar em relações humanas laborais ou no trabalho, eu era obrigado a falar em ética, eu era obrigado a falar em moral. Tinha que falar em ética e moral e tinha que falar em direito. Tinha que falar nessa tríade que, para mim, é o grande mote desse nosso encontro, Sérvulo e todos e todas, hoje à noite. Então, eu era obrigado a tratar de ética. Por quê? Porque eu queria chegar na ética empresarial. Eu era obrigado a tratar de moral, porque não dá para falar de ética se eu não falar em moral, porque as pessoas têm que conhecer a diferença. E eu tinha que falar no direito, porque não há uma empresa que possa estar num padrão ético elevado se ela não cumpre as normas jurídicas que lhe dizem respeito favoravelmente e disciplinando seu funcionamento. Consigo me comunicar? Então, eu quero dar um conceito proposto, que foi pedido, de ética empresarial. Sim, é possível se conceituar, não só para dar aulas, não só para ficar filosofando, mas para praticar efetivamente. E eu tenho muitos clientes, os meus clientes todos se empenham muito com a ética, porque nós já vimos que quando a ética empresarial se enfraquece, os problemas trabalhistas aumentam imediatamente. Há uma relação interessantíssima, na realidade. Eu não tenho estatísticas ainda, mas estou fazendo. Relaxou a ética empresarial, relaxou o sistema de valores que sustenta aquela empresa, que sustenta as relações entre patrão e empregados, para usar uma expressão bem popular, ou empregador e empregados, que sustenta a relação ou industrial, ou comerciante e seus empregados. Se isso se enfraquece, os negócios se enfraquecem. Há uma tendência de enfraquecimento. Então, a ética empresarial, o que ela é, na minha proposta, e eu agradeço muito essa oportunidade, porque na segunda edição do Norberto Bobbio, eu já tomei nota, eu vou dar um jeito de encaixar o conceito de ética empresarial em algum momento do livro, esse conceito que eu vou propor agora, e que criei para poder responder a questão do Sérvulo. Então, o que é a ética empresarial? É o conjunto de valores consensuados pela entidade representativa de empresas, que o conjunto de valores deve ser respeitado na condução
e na realização dos negócios entre as empresas, seus clientes e seus trabalhadores, e seus funcionários, ou, como muitas empresas usam, e seus colaboradores funcionários. Essas condições todas se aplicam a clientes pessoa física, a clientes pessoas jurídicas. Ética empresarial, servo, conceito que eu proponho, vai estar no meu livro, segunda edição, conjunto de valores consensuados pela entidade representativa de empresas. Então, o que eu vou pedir aqui em Santa Catarina? Fiesc reúne as empresas e monta um código de ética empresarial para Santa Catarina. Tenho certeza que a Fiesc vai, chama, faz uma bela Assembleia Geral. Estive em diversas Assembleias Gerais da Fiesc convidado ou indo com clientes. É uma instituição, estou trabalhando com o exemplo de Santa Catarina, que é aqui que eu vivo, é uma instituição que eu respeito muito, é uma instituição muito séria, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Então, é possível, sim, sim, a Associação Florianópolis de Empresas é excelente. Então, reúne, consensua um código de ética e respeitem esse código de ética empresarial ao realizarem os seus negócios, a conduzir os seus negócios, principalmente nas relações empresa-cliente. Não interessa o tamanho da empresa. E os clientes, obviamente, estou dizendo óbvio, mas é necessário, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. De minha parte, podemos ir para o item 5, caríssimo Sérvulo. Perfeito, muito obrigado, doutor Pazos, pelas considerações. E se me permite um comentário em vosso conceito, eu também colocaria, além de clientes, os fornecedores, porque não podemos fazer negócios sem fornecedores que estejam correlatos com a nossa condição ética. Muitas vezes esquecemos de questionar quem eles são e acabamos traduzindo os nossos negócios para questões éticas que nos condicionam a quem contratamos, né? Afinal de contas, devemos contratar pares. Então, se somos éticos e se temos empresas éticas, temos que traduzir isso para pessoas físicas e jurídicas das quais usem nossos serviços ou produtos e também, obviamente, temos que vincular isso aos fornecedores que contratamos que sejam éticos de mesma natureza. Indo para a nossa quinta questão... Não, só antes de... Perdão, querido, perdão, ainda na 4, eu aceito essa tua inclusão e correção imediatamente, tens razão, e vou tomar a liberdade de incorporá-la na minha proposta de ética empresarial, né? E quando falar isso em qualquer lugar, vou chamar uma nota de rodapé e dizer, olha, a inclusão de fornecedores eu devo ao seu servo lá da ICRIU. Você vai ser referido. Peço que me mande depois o teu nome completo para mim fazer a referência de tens toda a razão. Eu vou, inclusive, reler o meu conceito, incluindo agora, né? Conjunto de valores consensuados pela entidade representativa de empresas que devem ser respeitados na condução e na realização dos negócios entre as empresas, seus clientes e seus fornecedores, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Ficou perfeito, Sérvulo. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. É uma honra ouvir isso do doutor. Bom, o nosso quinto questionamento, estamos chegando próximo ao fim, é a nossa penúltima questão. E aí trazemos novamente mais uma obra do doutor, né? Podemos entender que efetivamente há dicotomia entre direito público e o direito privado. Será que isso é uma realidade? E uma obra do doutor, Teoria Jurídica das Relações Interpessoais, o doutor trata esse tema de algumas formas e nós pedimos aqui se o senhor poderia nos dar alguns exemplos dessa dicotomia e se há distinção ética entre público e privado. Muito bem. Vamos começar primeiro vendo o que é dicotomia. Quando tu me perguntas, existe dicotomia entre direito público e privado? Eu decodifico essa pergunta, eu vejo que ela tem 3 categorias. Dicotomia
Porque categoria é palavra ou expressão que diz alguma coisa, né? Que não é verbo. Então, dicotomia, direito público, direito privado. Então, vamos ver primeiro o que é dicotomia. A palavra dicotomia é empregada para indicar uma modalidade de classificação em que cada divisão ou subdivisão tem apenas dois termos, ou isso ou aquilo. Ok? Então, quando eu uso a palavra dicotomia, tecnicamente, eu uso ela neutramente. Quando eu digo que há, e digo mesmo, insisto, que existe mesmo, uma dicotomia entre o direito público e o direito privado, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo que o direito público invade o direito privado, ou que o direito privado é um desobediente do direito público, ou que os dois se amam profundamente, o direito público e o direito privado. Ou seja, eu não estou dando um juízo de valor nem negativo, nem positivo. Estou explicando, ao usar a palavra dicotomia, eu tenho dois ramos, grandes ramos do direito, que são, respectivamente, o direito público e o direito privado, que são diferentes entre si. A classificação que eu acabo de fazer com eles é de que são dois termos que se diferenciam, o que não quer dizer que eles mutuamente se rejeitem ou mutuamente tenham a obrigação de se absorver. Isso é em tese, porque na prática não é bem assim agora. Na prática significa o quê? O que é o direito público? O direito público é aquele tipo de direito que cuida de todos os assuntos do Estado e sua atuação. Esse é o direito público. Ele vai disciplinar a atuação de pessoas jurídicas privadas também, por exemplo, no direito processual civil, no direito processual trabalhista, no direito processual penal. Ele acaba interferindo no comportamento dos indivíduos, principalmente, e dos ritos, principalmente nos direitos processuais. Mas ele trata de assuntos típicos do Estado. O direito privado, como está dizendo o nome, deve tratar especificamente daquilo que diz respeito às pessoas físicas, pessoas estrito sensu, e pessoas jurídicas de direito privado. Porque as pessoas jurídicas de direito público são disciplinadas pelo direito público, exceto em alguns poucos casos em que se pede emprestado algumas normas de direito processual privado. Então, claro que tem uma dicotomia, no sentido de que são duas divisões, são duas espécies, que não são sinônimas entre si, que não são, aspas, contrárias entre si, mas que dizem respeito a ramos, mundos, assuntos diferentes, de dimensão diferente. É claro que é uma dicotomia. Quer ver um exemplo de dicotomia entre direito público e privado? Se uma norma de direito privado contrariar uma norma que está na Constituição, ela não vale. Olha a chamada dicotomia por assunção. Ou seja, a norma de direito público assume, se ela é constitucional, a norma de direito privado vai valer, e o direito privado vai ter a sua validade anulada, suspensa, porque contrariou a Constituição. Quem pegou o início da vigência, advogando, da vigência da Constituição atual, 1988, percebeu que nós tínhamos um grande problema, que eram algumas normas desse novo direito público, que a grande norma de direito público é a Constituição, depois vem todas as leis do direito administrativo, etc. Nós tínhamos um probleminha com algumas daquelas normas ali, que nós não tínhamos essas normas abrigadas no direito privado civil. Tanto que, imediatamente, surgiu um movimento, precisamos ter um novo Código Civil. Por quê? Porque estava defasado o anterior, sim, mas porque tínhamos algumas questões da nova Constituição que precisavam ser incorporadas. No começo, elas eram absorvidas por juristas, pela jurisprudência consolidada, e depois absorvidas efetivamente. Então, há dicotomia. Essa dicotomia não significa, estou sendo insistente nisso, em homenagem a quem está nos assistindo, ela não significa contrariedade, ela significa que cada um está na sua casinha, e a casinha do direito público é mais importante do que a casinha do direito privado? Sim. Isso não temos a menor dúvida, porque o direito público tem a obrigação de ter
compromisso com o quê? Com o direito total da sociedade. O direito privado está cuidando de direitos individuais ou grupais. Se tu me perguntares, tá, e o direito empresarial está aonde? O direito empresarial, na minha classificação, está no direito privado, mas ele tem que se subordinar em muitos itens ao direito público. Sim. Muitos itens. Não tem como. Aqueles itens que têm repercussão no interesse público, vai valer a norma de direito público e não uma eventual norma de direito privado que contraria a norma de direito público. Há uma dicotomia estrito sensu, faço questão de dizer. Não só existe dicotomia, como existe, e é de estritíssimo senso. São dois ramos do direito completamente diferentes entre si, não são contrários entre si, são diferentes. Porque se houver contrariedade, vai predominar o direito público. Então, não haverá contrariedade por muito tempo. Levou para o judiciário e vai dizer, não, ops, aí vai ser a Constituição que vai valer. A não ser que a contrariedade seja em legislação inferior. Aí, a justiça também dirá qual das duas regras vai valer, a privada ou do público, para esse negócio aqui específico. Nós temos uma figura interessante de direito público, se tu me permites eu me estender um pouquinho, porque isso, a gente lida com isso e é importante para todos que estão vendo e ouvindo. Nós temos uma figura no direito público, né, que repercute, disciplinada pelo direito público, que repercute na vida das empresas, que é a licitação. Cada empresa particular que se habilita numa licitação lançada por qualquer órgão do poder público, entrega-se ao direito público naquela hora, porque a legislação de licitação é predominantemente de direito público, o órgão que está... Eu estou dando o exemplo de quem está abrindo licitação, o órgão público. O órgão é público, portanto, disciplinado pelo direito público, Constituição, até a lei que rege o seu ramo de atividade. Então, o Departamento Autônomo de Saúde Pública aqui de Santa Catarina, do qual eu tive a honra de ser consultor jurídico por 3 anos, ano passado. Se ele vai comprar algodão e gaze, ele vai ter que fazer uma licitação. Ou o governo do Estado tem isso já em estoque e foi a Secretaria de Administração que providenciou, está repassando a uma autarquia, isso tem toda uma burocracia, ou a própria autarquia está autorizada por uma lei estadual a fazer suas licitações. Já o hospital que é particular faz licitação se quiser, e faz licitação para os seus termos, e não a licitação disciplinada no direito público. Eu acho que esse é um exemplo bom para a gente mostrar que essa dicotomia existe e ela é, inclusive, com essas tonalidades. Né? Não vou dizer que é branca, cinza e preta, porque não é o caso, mas ela tem umas cores que a diferenciam. Né? Eu dei um exemplo. A empresa resolveu fazer licitação para ver quem é que vai fornecer para ela combustível. Ela pode fazer isso, pode chamar de licitação. Qual é o problema? Né? Se ela é uma empresa particular. Se ela é uma empresa pública, ela vai ter que fazer licitação para ver quem é que fornece o combustível, etc, etc. Se ela é um órgão público de qualquer natureza, vai ter que ter. Então, esses dois direitos, Sérgio, e a tua pergunta é, tanto que eu estou me alongando, porque ela é muito interessante, muito importante, ela abre perspectivas imensas aqui, ela é muito séria, porque ela permite que a gente insiste nisso, né? Eu escrevi aqui nos meus apontamentos que a maioria das disposições de direito público incidem sobre todas as instituições públicas e também sobre as instituições privadas. A maioria. Mas há um conjunto de normas de direito público que só atinge as instituições públicas e há um outro conjunto que só atinge as instituições privadas quando elas se submetem a algum negócio com órgão público. Agora, o contrário já não é tanto, né? Eu não consigo me lembrar agora de um exemplo de direito privado que atinja, que incida, que determine instituição pública. Não consigo me lembrar. Deixa eu elogiar mais uma vez a Constituição de 88, para encerrar esse tópico aqui. Eu trabalho com a Constituição de 88 muito. Se um dia, lá no futuro, vocês quiserem fazer uma live sobre
aspectos estratégicos da Constituição, eu estou disposto a fazer, inclusive buscando nela o que é aquela disciplina de direito público que pode interessar para a empresa, para negócios, e o que é aquela disciplina já diretamente incidente sobre negócios. Ela é muito bem feitinha, ela foi muito bem feita. Eu sempre digo, em todas as lives que eu faço, eu sou muito convidado para fazer live especificamente sobre a Constituição. No caso de vocês, eu me ofereço para fazer sobre a Constituição do ângulo de negócio, tudo bem. E de burocracia, até se quiser. Mas nessas lives, e fazia muito ao vivo, a última palestra que eu dei sobre a Constituição brasileira, defendendo-a, porque ela não é cumprida, quase nada dela é cumprido. Por culpa dela, não, por culpa de quem não cumpre, que são aqueles que estão no poder e que não a cumprem. A última que eu fiz, eu não estou mentindo, tinha 962 alunos, eu invoco o testemunho do pessoal da UNOESC, lá de Joaçaba, aqui de Santa Catarina, porque isso é verdade, eram 962 alunos no auditório, foi antes da pandemia. 2h30 depois da minha palestra, eu disse, agora eu vou terminar, e levei uma vaia, e alguém levantou e disse, eu sou presidente do diretório acadêmico, porque a gente não quer que o senhor termine. A gente quer que o senhor fale sobre as disposições finais e transitórias, que eu não tinha falado sobre isso. Isso é o maior elogio que o palestrante pode receber, depois de 2h30. Porque eu sou extraordinário? Não. Porque eu dissequei a Constituição. Porque eu mostrei para eles, comprovei que essa Constituição é ótima, o problema não é ela, o problema é de quem não a cumpre. Estamos falando de autoridades públicas, em primeiro lugar, e de pessoas privadas, jurídicas e personalizadas, que não a cumprem. Se ela for cumprida, ela será... Aí sim, mas é ótima, ela é ótima. O problema é o cumprimento dela. Perfeito. Ufa. Posso até fazer um comentário sobre essa questão do cumprimento, enaltecendo também uma figura, um grande autor da nossa área contábil, não só da nossa área contábil, como outras áreas correlatas, que é o professor doutor Eliseu Martins, que disse em uma das suas palestras que eu participei, que foi questionado e disse, mas, professor, a teoria é diferente da prática. E ele, muito elegante, respondeu ao questionamento do aluno naquela ocasião, dizendo, olha, se a teoria está diferente da prática, é porque na prática você não aplica a teoria. Então, vai em linha com o que o doutor está falando. A teoria não é diferente da prática, desde que se você aplica a teoria, ela fica igual. O problema é que insistimos em desafiar o óbvio todos os dias, né, doutor? E essa insistência acaba trazendo essa diferenciação. Bom, doutor, tem uma pergunta... Só um instantinho. Preciso falar sobre isso tudo certo. Alô, peço a palavra. Professor, peço a palavra. Primeiro, concordo contigo. Isso parece meio jogo de palavras, mas não é. Na hora em que eu joguei a teoria na prática, ela já deixou de ser teoria. Não é? E nem sempre eu consigo jogar na prática exata e precisamente o que está na teoria. Então, se isto é uma preliminar para alguém me perguntar, portanto, temos um motivo justo para muita coisa da Constituição não ser colocada em prática, eu vou ficar muito bravo, eu vou ficar muito irado, porque a Constituição não é uma teoria, a Constituição é uma norma que tem que ser cumprida. Estou batendo na mesa, porque teoria é assim, ó, eu conversando aqui contigo, o papo pode ser muito bom, profundo, ou até pode ser fiado, pode ser uma teoria com papo fiado, né? Mas norma é norma. E norma constitucional é norma maior. Cumpre ou entra com uma ação de declaração de inconstitucionalidade no Supremo. Só tens essas duas alternativas. E é assim que funciona num país democrático do mundo. Seja ele monarquia, seja ele república. Não está contente com aquela norma, ou acha que ela é ineficiente, ou acha que ela não tem cunho de aplicabilidade, nós temos mecanismos que a própria Constituição instituiu, inclusive esse, belíssimo, que é uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Criada essa ação pela própria Constituição. Essa Constituição não foi feita com medo de si mesma. Ela não foi feita... Eu a defendo, mas não tenhas nem dúvida. Ela tem 2 erros só, a meus juízos, que eu respeito. Primeiro, que é um erro que eu respeito o erro, mas eu tenho que dizer por sinceridade. É assim, ó, o nosso artigo 1º diz que o Estado brasileiro é laico. E, no entanto, o senhor Ulisses Guimarães, com todo o respeito, e eu respeito mesmo, que ele foi o líder dessa bela Constituição,
começa com o preâmbulo, que foi ele que escreveu, dizendo que, sob a inspiração de Deus, a Assembleia Constituinte se reuniu. 2 problemas. Se o Estado é laico, o presidente do Congresso Nacional não podia invocar Deus, porque o Estado é laico. Não é porque Deus não existe, é porque o Estado é laico. Está claro, está escrito lá. Segundo, ele disse que foi uma Assembleia Constituinte e não foi. As Assembleias Constituintes, tecnicamente, quem estuda direito que está me ouvindo, vai ver que é assim mesmo, elas fazem o quê? Elas têm um nome, Assembleia Constituinte. Elas são eleitas, as pessoas, para fazer a Constituição, e quando termina, essas pessoas voltam para casa e se faz eleição para os legisladores ordinários. Não foi o que se fez no Brasil. Além de mais, uma coisa grave. Esse Congresso Constituinte que fez a Constituição, como eu chamo, além dele não ter sido eleito para fazer a Constituição, como foi o da Espanha, por exemplo, que aí foi uma Assembleia Constituinte, ele tinha 22 congressistas que eram senadores que tinham sido escolhidos pela Assembleia Legislativa dos seus estados. Portanto, não tinham sido eleitos pelo povo. Portanto, eram os chamados senadores biônicos na época, os chamados senadores respeitosamente, que eram senadores, só que não eram eleitos pelo povo, portanto, era um Congresso Constituinte. E esse Congresso Constituinte fez o melhor que pôde. Tem defeitos? Claro que tem. Mas a maior parte dos defeitos atribuídos a ela são de descumprimento. E ela não se descumpre. As pessoas que não estão cumprindo. Ufa, eu precisava dizer isso. Obrigado. Nada, que isso, doutor. Bom, nós chegamos à nossa última pergunta, que eu vou resumir aqui, pelo que já conversamos hoje, como que nós podemos fazer chegar no universo corporativo empresarial atual mais ética? Qual é a nossa função para que no universo corporativo empresarial atual nós tenhamos mais ética? E como fazemos com que isso aconteça, doutor? Qual é a sua opinião? Na verdade, a tua questão é excelente, mais uma, são ótimas questões. E, na verdade, o que tu estás cobrando, e eu te dou razão, é com que conceito nós iríamos trabalhar a ética para os dias de hoje, não vamos falar no passado, né? Exato. De tal forma que essa ética vai apoiar o universo corporativo e empresarial. Eu acho, e vou responder para ti com o meu jeito de sempre. Pensei, tu me provocasse muito bem, é uma provocação que eu gostei muito, porque eu nunca pensei em olhar a ética sob este ângulo, né? A ética com um conceito operacional específico para o universo cooperativo e empresarial. O meu conceito de ética é para o universo, para qualquer relação, né? Então, a minha proposta, aí eu resolvi, o servo merece uma resposta, uma proposta minha. A minha proposta de conceito para a ética, a geral, né? Conjunto de valores que sustenta a conduta individual ou de um grupo empresarial, do grupo empresa ou de empresa, salvo o melhor juízo, aí tem que ser um advogado, né? Capaz de servir de sustentação ao universo corporativo e empresarial. E contribui com a sua eficiência, que é uma coisa, o uso de técnicas disponíveis, eficácia, que é buscar o resultado, e para a sua função social e função econômica. A ética, o conceito de ética para o mundo, o universo corporativo e empresarial, ele não pode deixar de lado nunca essa díade. A empresa tem função econômica, mas tem função social, não tem jeito. Exemplos. Tem função econômica, ela opera para ter lucros. Era o que faltava, ela não operar para ter lucros. Obedecendo legislação e trabalhando não só com legalidade, mas com honestidade. Mas ela produz empregos, ela gera impostos. Então, ela é díade, ela tem 2 pernas fortes, função econômica, função social. Muitas pessoas acham que a perna forte do mundo corporativo empresarial é a função empresarial e a função social secundária. Não, as 2 são importantes. Porque se a perna da função social ficar quebrada ou machucada, eu vou ter desemprego. Desemprego significa pessoas que não têm dinheiro para comprar os produtos que a perna que ficou inteira aqui está fabricando. Perfeito. Isso um dia eu disse para um empresário, meu cliente, ele se virou e disse, doutor César, nunca ninguém me disse isso com tanta simplicidade. Vai despedir 100 empregados por despedir, são 100 pessoas que vão ficar um bom tempo sem condições de comprar os produtos, às vezes até os produtos básicos.
Tem como compatibilizar para que eles permaneçam, ampliando, criando novas filiais da empresa? Faça isso. Ou seja, tenha uma ética de bem comum, de bem superior, de conciliação harmoniosa entre função social e função empresarial. Então, existe sim, e eu tenho essa proposta de conceito, conjunto de valores que sustenta a conduta individual ou do grupo empresarial à luz da ética. Aqui não estamos falando de moral, aqui é à luz de valores, tanto que eu digo conjunto de valores. Quem é que pode, de novo, tu vê que eu sou corporativo, no bom sentido, quem é que eu acho que deve estimular as federações de indústria, as federações de comércio, estimular as suas filiadas a criarem códigos de éticas para elas, seus clientes e seu pessoal, seu corpo de trabalho. Regrinhas, 10 regrinhas. Tem 3 empresas em Blumenau que eu dou consultoria, e você entra na fábrica, tem um penduradinho as 5 regras éticas da empresa. É um código de ética de 5 itens. Você vai no escritório, está lá 5. O que o empresário disse a mim? Professor, está em todos os lugares, professor. Porque estamos todos cobrando de nós mesmos. Numa última reunião da Assembleia da minha empresa, eu dei uma mancada ética, o auditório levantou protestando e tive que pedir desculpa. Porque aqui se pratica o que está escrito lá. Então, não há, querido, deixa eu dizer isso, nenhuma incompatibilidade, nenhuma diminuição de uma empresa que resolve adotar 5 frases que dizem os seus 5 valores. Isso é o código de ética. 5, 3, 2 frases. E essas frases têm que valer para o diretor-presidente e para o mais humilde prestador de serviço, direto ou indireto. Porque o fornecedor, que tu ganhasse a noite comigo por isso, o fornecedor também tem que olhar. Quando ele vier na minha empresa, eu tenho que dizer, meu querido, você é meu fornecedor, mas esse meu código de ética que abrange. Aceitas? Lê com calma, porque se tu não aceitas, eu vou procurar um outro fornecedor que aceita. Porque aqui, para quem me fornece, e para quem eu vendo, e para quem trabalha aqui, esse trio e eu, presidente, cumprimos isso aqui, nos esforçamos para cumprir. Você, fornecedor, também cumpre. Então, caríssimo, eu aprendi, trabalhando principalmente lá na ESAG e na advocacia para a empresa, que sim, é possível, sim. Eu advoguei para uma empresa chamada Macedo Queires, que vou citar porque foi um exemplo de empresa, e, num dado momento, os proprietários decidiram que iriam vender, venderam para a JBS, etc., tudo bem, e é uma empresa que a JBS mantém belíssimamente, é nossa cliente, inclusive, juridicamente. A primeira coisa que foi feita, quando me levaram como consultor, eles fazem um código de ética, eram 4 regrinhas, que foram submetidas a todos. Suspendeu-se o expediente, os empregados foram reunidos, os 4 itens foram submetidos à explicação e votação. Todo mundo tinha que cumprir, do patrão, empresário, da diretoria, passando pelo consultor aqui, até os operários heróicos que lá trabalhavam. É possível, sim. Resposta: sim, tem um conceito, um entendimento de ética que apoie, que seja para dar força, mais do que apoiar, para o universo corporativo e empresarial. Tenho dito. Maravilha, doutor. Isso foi essa parte que nós acabamos contribuindo, que falamos do fornecedor, é vivência nossa, porque eu sou empresário, tenho uma empresa que presta serviços, e um dos nossos clientes, quando tentou comprar um produto de determinada empresa, teve uma resposta negativa depois de preencher um formulário da qual ele não se habilitou como cliente. Então, ele tentou comprar de uma empresa internacional, e ela disse, olha, tudo bem que você quer comprar o meu produto, mas eu não vendo para você porque você não cumpriu os requisitos éticos constantes do formulário que eu lhe dei para preencher. Então, veja que é uma coisa já inerente ao mercado, que vem acontecendo e que a gente assiste de bom grato, né? Porque cada vez mais é um exercício que a gente tem que trazer aí para o nosso dia a dia, fazendo a nossa parte. Tem uma pergunta aqui, professor,
Se o senhor me permitir fazê-la, eu farei. Se não, a gente encerra. Meu caro, se precisar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Pelos meus cálculos aqui, eu tinha me comprometido até as 22 horas, nós temos ainda 14 minutos. Você fique muito à vontade, porque se tiver que falar, eu tenho que dizer aqui, sabe? Perfeito. Eu gostaria, por exemplo, de ter tempo de dizer qual é o meu conceito de compliance. Eu não tive chance de encaixar. Eu tenho um conceito. Podemos falar do conceito de compliance assim que a gente responder a pergunta da Luciana. A Luciana me fez a seguinte pergunta aqui no chat. Professor Pazold, se a ética é um valor subjetivo, como podemos criar um código? Como eu disse, você tem duas formas de fazer um código de ética. Ou você cria umas regras sofisticadas, fraseado lindo, bonito, etc., pendura nas paredes, distribui o folheto e não cobra o cumprimento, isso não é um código de ética, ele pode estar tecnicamente feito como um código de ética, ou, que é o que eu sempre recomendo como consultor, faz um código de ética de, no máximo, 6 regras, não passa de 6, que todas as pessoas alfabetizadas consigam ler e entender. E cada regrinha dessa, que é uma frase no máximo, cada regra das 6, não se esqueça de sublinhar as palavras da regra ou negritar, fazer em negrito, que são as mais importantes, e essas palavras é fácil de escolher. Que palavras eu escolho? Perguntaria a moça que perguntou aí, diria, escolha aquelas palavras que indicam valor. É essas que você põe em negrito nas regrinhas, né? Então, é frase curta, objetiva e uso colorido. Eu sou daltônico, por isso que eu peço que sublinhe, mas a maior parte das pessoas não é daltônico. Então, a maior parte das pessoas vai enxergar o que tiver com letra vermelha, com letra amarela, aquilo que for adotado como cor para destacar, né? Ou sublinha. Não faça uma regra de código de ética que ultrapasse 2 linhas. A regra tem que ser clara, firme, objetiva. Os valores que a regra quer valorizar, desculpa eu repetir, mas é valor que ela valoriza, que eles são, em cada regrinha são 2, 3. Vai ter uma regrinha que vai ter 10 palavras só, que pode ser a primeira. Primeira regra do Código de Ética de qualquer empresa pode ser a seguinte: esta empresa tem um compromisso inarredável, esse adjetivo é importante, com a honestidade. Ponto. Quem não tiver compromisso com a honestidade não tem código de ética. Pode até dar certo, ser uma grande empresa, mas não tem um código de ética. Estou falando agora da minha área. Não estou dizendo que ele é desonesto. Só estou dizendo que não tem um código de ética. Porque esse compromisso é o primeiro. E essa honestidade é consigo mesmo, com os outros, com o poder público. O poder público está me taxando e eu não estou de acordo, eu contrato um advogado para brigar judicialmente com o poder público. Eu não vou trambicar aqui porque ele está me taxando no que não deve. Eu vou buscar o meu direito. Ah, mas aqui no Brasil os processos duram. Duram, mas a minha experiência ensina que quando terminam fazendo justiça, e se envolver dinheiro, quem ofendeu a empresa vai ter que pagar atualizadamente o valor de sua ofensa. Quem prejudicou a empresa vai pagar atualizadamente o valor do seu prejuízo. Então, para esta que fez a pergunta, como é o nome dela? Luciana. Luciana, muito obrigado pela pergunta. Código de ética é simples, 5, 6 regras. Escolhe os valores básicos da empresa e faz uma frase para o cumprimento de cada valor. Não é? Eu não posso ir embora sem dizer o que eu acho que é a confiança. Fica à vontade. Estou aqui pegando no pé do servo. Tadinho. Fica à vontade, doutor. Posso falar? Claro, fica à vontade. Primeiro lembrar uma coisa, tá? Compliance, as pessoas com que eu já conversei, já dei palestras assim, que apareceu compliance, é interessante, né, professor? Essa palavra vem do francês, que bonita, eu sempre digo, não, querido, desculpa, essa palavra não vem do francês. Essa palavra, por incrível que pareça, vem do idioma que eu gosto muito, que é o inglês. Porque o compliance é uma adaptação que se fez do comply. A palavra em inglês é comply, que significa agir com base em um conjunto de regras ou políticas. Então, compliance é o conjunto de regras ou políticas no sentido de diretrizes, né?
que estabelecem, não aqui o código de ética, aqui é um outro tipo de código. Né? Aqui é o meu termo de compliance, é o meu comply. No Brasil, eu vi nas empresas, é comum relacionar essa técnica com a necessidade de cumprir as exigências legislativas. Mas eu pondero, compliance vai além de cumprir as leis. Compliance pode incluir alguns elementos do Código de Ética e tem que incluir valores de excelência, valores de segurança operacional, dependendo da operação que a empresa faz, né? E buscar cumprir mesmo aquilo que as normas do Estado não têm obrigado, mas são necessárias. Isso está no conceito de excelência para uma boa compliance. Uma boa compliance cuida de excelência, de elevada qualidade. Era isso que eu tinha para dizer. Perfeito. Dr. Pazzo, eu agradeço novamente em nome do Instituto Compliance Rio. Como o senhor se colocou à disposição, eu irei procurá-lo para que nós façamos algum outro evento, quer seja vinculado até o aspecto de burocracia, ou algum outro elemento que nós possamos correlacionar ao mundo do ICRIO, do Instituto ICRIO. E fica aqui, novamente, o meu agradecimento pessoal e também do Instituto, e que estejamos abertos, com portas abertas, janelas abertas para outros eventos dessa natureza. Peço que o senhor faça as suas considerações. Vou fazer as minhas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer o Servo e agradecer o André Lemos, como fiz no início, né, que me indicou. É um prazer estar aqui. Cumprimentar muito especialmente o Servo pela qualidade das 6 questões. Eu preparei as respostas com muito carinho, eu tenho testemunhas disso. Se me permitis, eu quero homenagear aqueles que nos assistiram, que estão nos assistindo, através de 2 pessoas que são 2 mulheres. Primeiro, a minha companheira Rosângela Silva Cioli, que pega junto comigo, que é guerreira, que me estimula. Vai lá, César, faz César, né? Uma grande companheira. E, através dela, a minha enteada Amanda, que me dá o suporte técnico. Sem a Amanda, não consigo fazer nada na tecnologia. E, em segundo lugar, eu quero homenagear a todas e todos na pessoa da doutora Marilene Campos, que está nos assistindo, que é procuradora federal, que é uma mulher extraordinária, uma profissional extraordinária, é uma grande amiga minha e da minha família, né? A Marilene é muito especial. A Marilene preside comissão de idosos, a Marilene é especialista em direito do idoso, a Marilene tem um trabalho na área de direito dos idosos para valer, respeitado no Brasil inteiro, e ela nos deu a honra, Sérgio, de estar aqui nos assistindo, né? E com a atenção, com a inteligência dela, ela é muito inteligente, é muita habilidade, ela vai com certeza depois me mandar aí uns recadinhos se eu dei alguma mancada em algum minuto. Mas eu gostaria, através dessas 2, na verdade 3, né, mulheres, a jovem Amanda e a Rosângela e a Marilene, através delas eu agradeço a todos que nos prestigiam agora e que irão ouvir no futuro essa gravação, e se depende da minha autorização, está dada. Vocês podem disponibilizar a gravação no YouTube, fornecendo-me sempre aquilo que é o quê? O único feedback que me interessa, me avisando qual o link para mim poder dizer para eles poderem ouvir. Muito obrigado. Boa noite. Tá certo. Eu agradeço novamente. O ICRIO agradece a todos que estiveram conosco. Tenham uma boa noite. E até o próximo evento. Tchau, gente. Muito obrigado.